Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. Hoje é nosso dia de passeio. E no nosso passeio pelos livros da Bíblia, já chegamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios. No final desta mensagem, darei a resposta à pergunta 786 e a nova pergunta do dia, para testar seu conhecimento das Escrituras. Enquanto Paulo pregava em Éfeso, onde permaneceu durante 3 anos na sua terceira viagem missionária, ele encaminhou à igreja de Corinto a epístola que nós conhecemos como 1 Coríntios. A igreja em Corinto surgiu como resultado do trabalho realizado por Paulo e outros na sua segunda viagem, poucos anos antes. Atos 18 fala sobre este trabalho e o apoio de Silas, Timóteo e um casal que se tornaria importante na divulgação do Evangelho, Áquila e Priscila. Paulo dedicou 1 ano e meio ao trabalho em Corinto e naturalmente desejava o bem destes irmãos. Nos anos seguintes, antes de Paulo chegar novamente a Corinto, surgiram vários problemas na igreja. A mera presença de tantos problemas naquela igreja nos ensina uma coisa importante. Dons não são garantia de fidelidade. Como percebemos nos capítulos 12 a 14 deste livro, a igreja de Corinto foi abençoada com diversos dons do Espírito Santo. Falavam em línguas e profetizavam, mas não eram fiéis ao Senhor. Tinham brigas feias entre eles, praticavam discriminação socioeconômica na igreja, ensinavam doutrinas distorcidas, esqueciam-se dos seus papéis no serviço a Deus e até negavam a ressurreição de Jesus Cristo. Muitos hoje erram da mesma maneira. Buscam dons e destaque, mas não se dedicam à fidelidade a Deus e ao desenvolvimento do seu caráter. Ser dotado de dons não significa ser fiel ao Senhor. Vamos refletir sobre o conteúdo de 1 Coríntios. Capítulos de 1 a 4 tratam do problema fundamental de divisões na igreja. Os princípios ensinados nestes capítulos demonstram bem os problemas por trás das divisões religiosas que ainda existem. A noção de diversas denominações com suas práticas, doutrinas e tradições diferentes não vem do Senhor, que morreu para estabelecer sua própria igreja, como diz Mateus 16, versículos 8. Capítulos de 5 a 7 são dedicados a uma série de problemas que haviam surgido entre os coríntios. Paulo fala de como lidar com um pecador na igreja que não havia se arrependido da sua imoralidade, de como resolver conflitos entre irmãos, e ele responde a algumas dúvidas sobre o casamento e divórcio. Capítulos de 8 a 10 falam sobre o problema de participação da idolatria e apresentam alguns ensinamentos importantes sobre o equilíbrio entre a liberdade pessoal e o amor fraternal. Capítulo 11 ensina sobre respeito para com as coisas de Deus e os papéis por ele definidos. Neste capítulo, ele ensina sobre a relação entre Deus Pai, Jesus, homens e mulheres. E também ensina sobre a maneira certa de participar da ceia do Senhor, na qual lembramos a morte de Jesus pelos nossos pecados. Capítulo 12 a 14 tratam de um assunto extremamente problemático para os coríntios e para muitos que procuram seguir a Jesus nos dias atuais. É o maior trecho do Novo Testamento sobre os dons milagrosos que o Espírito Santo deu aos apóstolos e alguns outros cristãos na igreja primitiva, para confirmar o Evangelho revelado naquela época. Capítulo 15 defende uma doutrina fundamental do Evangelho, a ressurreição dos mortos. Paulo mostra que o Evangelho sem a ressurreição seria uma mensagem vazia e sem esperança.
Capítulo 16 começa com instruções sobre as contribuições voluntárias dos irmãos para ajudar santos necessitados em outro lugar e encerra com vários recados pessoais que Paulo passou para animar os irmãos. Ele inclui neste capítulo uma exortação que bem resume a mensagem prática do Evangelho. Diz 1 Coríntios 16, versículo 14: todos os vossos atos sejam feitos com amor. O estudo cuidadoso de 1 Coríntios nos ajuda em nossa busca da vontade do Senhor. Aprendendo das palavras de Paulo aos Coríntios, nós podemos evitar muitos problemas e cultivar boas atitudes e bons hábitos em nosso serviço ao Senhor. Agora vamos às nossas perguntas bíblicas do dia. Pergunta 786. Qual dos seguintes homens foi rei de Judá? Alternativas: A. Jotão, B. Jeroboão, C. Zacarias ou D. Pecaías. A resposta certa, alternativa A. Jotão. Jotão reinou sobre Judá, o reino do sul, por 16 anos e foi um bom rei, conforme o que diz em 2 Reis, capítulo 15. Os outros três são nomes de reis de Israel, o reino do norte, e não de Judá. E agora a pergunta 787. Qual palavra completa esta frase de Paulo? Orem sem... Alternativas: A. Ódio, B. Duvidar, C. Cessar ou D. Repetir. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. A igreja dos Coríntios tinha muitos problemas, mas Paulo amava tanto aqueles irmãos que fez de tudo para corrigir os erros e ajudar aqueles irmãos a andarem conforme a vontade do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.